7h53 agora, ou 7 minutinhos para as 8 horas da manhã. A gente fez uma apuração aqui na CNN Brasil, minha gente, que mostra que o dinheiro destinado pelo governo federal para a atenção da saúde dos indígenas caiu gradualmente durante o governo Bolsonaro. Hoje, o mundo tem acompanhado o maior território indígena do país, área demarcada em 1992 pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, território Yanomami, vive uma grave crise de saúde pública. O repórter Theo Cury tem mais detalhes para a gente. Com esse levantamento, né, Theo, vai ficando muito evidente ali a responsabilidade de agentes públicos que, por ação ou omissão, enviaram cada vez menos dinheiro para a saúde dos indígenas, e o resultado são essas imagens que o mundo todo tem visto de crianças. A gente só consegue diferenciar o braço e a perna deles pela proximidade com a cabeça. É possível contar todas as costelas dessas crianças. A imagem daquela idosa que não está sendo mais compartilhada a pedido das lideranças Yanomami, né, sendo segurada pelas axilas por uma enfermeira, em que ela é absolutamente pele e osso, não deve ter 1% de gordura corporal, né? Isso tudo não aconteceu, obviamente, da noite para o dia, por inúmeras razões, uma delas por um envio cada vez menor de dinheiro para cuidar daquela gente. Theo, conta pra gente como é que se deu essa diminuição de repasse de dinheiro para a saúde indígena. Bom dia, bom ter você por aqui de novo, meu amigo. Obrigado, Colombo. Bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. Uma apuração do produtor da CNN, Gabriel Irabazi, que ajuda a explicar um pouco a situação na qual a gente chegou com a população Yanomami. Principalmente a falta de recursos, o desmonte, a diminuição gradual dos recursos do governo federal destinados à assistência de saúde indígena ao longo dos últimos anos, situação que deteriorou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com essa apuração do Gabriel Irabazi, em 2017, para vocês terem uma ideia, primeiro ano em vigor do teto de gastos, foram separados 2 bilhões e 200 milhões de reais para despesas com a saúde indígena. Desses 2 bilhões e 200 milhões de reais, ao todo 1 bilhão e 800 milhões foram usados para a população indígena cuidar da saúde dela de alguma maneira com recursos enviados pelo governo federal. Em 2018, esses mesmos 1 bilhão e 800 milhões de reais. No primeiro governo de Jair Bolsonaro, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, em 2019, a previsão de gastos era de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E no último ano passou para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, uma queda gradual do dinheiro, dos recursos federais destinados à assistência para a saúde das populações indígenas em todo o país pelo governo federal. Vem de anos esse desmonte, essa diminuição dos recursos, essa diminuição gradual do valor pago para a saúde dos povos indígenas, mas que se acentuou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para se ter uma ideia, para esse ano, o texto do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda no ano passado, da previsão orçamentária, da previsão com os gastos do governo federal, previa 600 milhões de reais. Praticamente metade do valor, do menor valor da série histórica, 600 milhões de reais para cuidar da saúde de todos os povos indígenas do país. Esse valor foi alterado assim que essa proposta orçamentária chegou ao Congresso Nacional, foi alterada pelos deputados e pelos senadores. Isso logo depois da eleição, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse valor passou de 600 milhões de reais para 1 bilhão e 500 milhões de reais, um valor ainda pequeno em comparação ao que a gente via no ano passado, mas ainda assim maior do que era previsto pelo governo de Jair Bolsonaro. Essa redução, então, ajuda a explicar um pouco a situação em todo o país, mas principalmente do povo Yanomami, que a gente viu na última semana, quando o governo, inclusive, decretou emergência de saúde para essa população, né, Rafael? Sem dúvida, até um componente importantíssimo dessa crise: menos dinheiro, menos remédio, menos profissional de saúde, e são remédios básicos, vermífugos, por exemplo, que poderiam auxiliar as crianças a não terem complicações intestinais que levam muitas delas à morte. Tem criança e idoso Yanomami morrendo vítima de gripe comum, que pela fragilidade do físico, do organismo daquele indivíduo, progride para pneumonia.
e leva a óbito também, além da desnutrição. As imagens que a gente tem recebido lá de Roraima deixam isso muito claramente, como eu disse, crianças, idosos em pele e osso, tem criança no chão que você só identifica a diferença do braço para a perna pela proximidade do membro com a cabeça da criança, né? Porque parece tudo a mesma coisa, um conjunto de ossos. Além dessa diminuição de dinheiro levantada pela nossa produção, tem um outro aspecto também, que foi o estímulo ao garimpo ilegal, com declarações de membros importantes do governo que deram uma espécie de autorização moral para que essas áreas fossem invadidas e com a inação do governo, que, por exemplo, permitiu que uma pista de pouso que ficava próximo ao único posto de saúde, a um dos postos de saúde, ali do território Yanomami, fosse sequestrada pelos garimpeiros. Os profissionais de saúde não podiam mais ser transportados para lá, não podiam mais pousar, a aeronave com eles não pousava mais lá, porque o garimpo não deixava. Sem médico, sem medicamento, não foi dada atenção básica e a coisa evoluiu para essa tragédia humanitária que nós estamos acompanhando. E certamente vai gerar uma discussão muito grande ao longo dos próximos meses. Agora, 30 segundinhos para as 8 horas da manhã.